Na quinta-feira passada à noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu atender a um pedido da Advocacia Geral da União e suspender todos os processos em todas as instâncias judiciais do país que envolvam questionamentos sobre o tabelamento mínimo do frete. A decisão ainda mantém a multa aplicada a quem não cumprir os preços previstos na tabela. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal foi acusada de arbitrária e de abalar a segurança jurídica do país, disseram em nota as entidades que integram o movimento Frete Sem Tabela. O movimento Frete Sem Tabela é formado pela Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a BOV, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja-BR, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação e a Confederação Nacional da Indústria. Para falar sobre os impactos dessa decisão, o que ela deve gerar para o agronegócio, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Como é que essa notícia vai impactar esse setor? Bom dia. É uma insegurança jurídica. Eu não sou experto no assunto, mas é difícil você entender que desde junho de 2018 até hoje, o Supremo Tribunal Federal, cuja função é guardar a Constituição, fazer que haja respeito à Constituição, não se pronuncia. Ficaram discutindo. Acho que não é papel do ministro juntar os grupos contra e a favor para tentar achar o meio termo. Acho que a função dele é falar, é constitucional ou não é constitucional. Quando ele não faz isso, ele cria um vácuo. Nós estamos vivendo um vácuo desde junho do ano passado. Quando saiu o tabelamento, e é bom lembrar um pouquinho o porquê do tabelamento. Por que houve essa confusão que gerou o tabelamento? Botou o governo no brete e o governo foi obrigado a fazer um tabelamento. Em 2015, 2016, o país estava no desgoverno da senhora Dilma, ou seja, estava uma bagunça geral. O PT, para não perder o apoio dos sindicatos na região do ABC, a região onde tinha as fábricas de caminhões, ele criou estímulos para que houvesse compra de caminhões por parte das transportadoras, dos autônomos, etc. Acontece que o transporte de carga está ligado diretamente ao crescimento do PIB, ou seja, se a economia cresce, cresce o transporte de carga. Se a economia não cresce, decai o volume de carga. 2015, 2016, o Brasil amargou uma recessão somada de 7,2% negativo. A economia do Brasil encolheu 7,2%. Houve um aumento de oferta de caminhões, isso criou caos, porque é uma lei antiga da oferta e demanda, ou seja, se você aumentou a oferta e não houve demanda, há uma briga de preço, houve uma série de problemas. Posteriormente, quando saiu da senhora Dilma, o que aconteceu? Houve a hora da verdade nos combustíveis. O que aconteceu? O preço do diesel subiu, os estados quebrados, como estão hoje no Brasil, o exemplo do Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, preocupados em arrancar um pouco mais de dinheiro dos consumidores, mantiveram o ICMS alto, acima de 25%, 24%, 23% a 27% sobre o diesel. Ou seja, hoje o diesel paga 40% a 43% de impostos, ou seja, ele dobra de valor praticamente com os impostos que estão acrescidos. Então você pega uma falta de carga por causa da recessão, você pega um excesso de caminhões por causa do estímulo ao financiamento, pega um aumento da taxa de juros e pega o diesel, era a tempestade perfeita que aconteceu ano passado com a greve dos caminhoneiros. Essa greve provocou uma redução maior no crescimento do Brasil. O Brasil iniciou o ano 2018 com uma perspectiva de crescer 2,7%, 2,8% do PIB. Com a greve, nós não vamos fechar com 1,6%. Comeu 1% de crescimento do PIB. Ou seja, nós estamos vivendo hoje um momento que, para os caminhoneiros, está muito difícil. E um outro fator, quando o governo fez o tabelamento de frete, ele criou uma situação artificial. O frete no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele nunca vai ser uma linha reta, nunca vai ser um negócio sem alteração. Você vai ter momentos em que a demanda de caminhões é maior, o frete vai subir, e vai ter momentos que a demanda é menor e o frete vai cair. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, talvez nesse momento a tabela de frete não afete. Por quê? Porque você tirou muito caminhão da estrada e estão no trabalho de levar os grãos da lavoura até os armazéns. Então, se tirou muito bitrem da estrada. Acontece que quando esse
bitrem voltar, você vai provocar um aumento de oferta e, consequentemente, uma redução no preço do frete. Com o tabelamento, ficou uma situação e criou uma situação também mais difícil com a figura do frete de retorno. Como é que se arbitra esse frete de retorno? Como é que se calcula? Como é que se tem que pagar ou não tem que pagar? Ou seja, nós criamos uma série de problemas para o setor e que até agora não há uma solução. O ministro Fux, que era responsável para avaliar, analisar o processo, está querendo fazer reuniões e mais reuniões para tentar achar o meio termo. A Constituição não tem meio termo, ou é ou não é. Ele tem que falar isso, primeiro para dar um norte no processo. Outro problema maior que está acontecendo agora é que você teve em 2018, mesmo sem haver crescimento de carga significativo, houve um crescimento de mais de 40% na venda de caminhões. Para onde que está indo esses caminhões? Para as grandes empresas que antes usavam terceirizados, seja caminhões de autônomos ou de transportadoras, comprando caminhões para atender as suas demandas. Isso vai criar outro problema sério. Ou seja, você vai criar empresas que vão verticalizar as operações dela, vão comprar do produtor, vão trocar por grão, vão transportar até o porto. Então, isso dá uma certa distorção no mercado. O que funcionava mais ou menos harmonicamente, de uma hora para outra, está cada vez ficando mais complicado. O grande problema do caminhoneiro, primeiro, é a questão do diesel, que com a tributação extremamente alta, complica a vida dele. Segundo, manutenção de estradas. Você não tem o serviço de manutenção. Aonde estão estradas que prestam, são pedagiadas. Aí tem o pedágio, que encarece o processo. E você tem o caminhão, não é feito para rodar 2.000 quilômetros para levar uma carga. O ideal seria que tivesse cargas, uma multimodalidade, uma bimodalidade. O caminhão levasse 400, 500 quilômetros, até 400, 500 quilômetros, passasse para o trem e o trem levava até o destino final, num trecho maior. No Brasil, são poucas regiões que são atendidas por esse modelo. As ferrovias no Brasil pararam, agora o governo vai ressuscitar elas, possivelmente vai criar condições para que as atuais concessionárias prorroguem os seus contratos de concessão e, com isso, você haja investimento e melhore a situação. Nós estamos vivendo um problema seríssimo com essa questão do tabelamento. As empresas sérias perdem a competitividade. As que vão fazer malandragem vão se dar bem. E a dúvida é o que vai acontecer daqui para frente. O Fundo Rural, o Supremo Tribunal demorou 6 anos para falar que era constitucional. A hora que ele falou, quiseram cobrar retroativamente. Até hoje não conseguiu desenrolar esse imbróglio. É a mesma coisa com o tabelamento de frete, ou seja, ele teria que dizer o seguinte: é constitucional ou não é constitucional, o resto não é com ele. Mas, porém, ele assume um papel de tentar articular os grupos, o que ele não vai conseguir. Todo o setor produtivo é contra. Por quê? Porque o mercado trabalha assim, o mercado trabalha com oferta e demanda. Seja para soja, para milho, para arroz, feijão. Faltou feijão, dobrou de preço. Quando estava sobrando, o produtor não pagava nem os custos de produção. Então, isso é mercado. Infelizmente ou felizmente, o mercado funciona dessa maneira. Com tabelamento, é complicado a situação e é mais uma jabuticaba. Ou seja, só tem no Brasil.